Tamires era uma mulher irresponsável e que não ligava muito para as responsabilidades da vida, se apoiando sempre em seus pais. Mas quando eles se foram, ela teve que enfrentar uma realidade cruel. Um dia, foi obrigada a bater na porta da casa de um desconhecido pela madrugada. Momentos depois, seu mundo desmoronou. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Tamires abriu os olhos lentamente, sentindo o gelo da calçada contra suas costas. O tumulto da cidade a cercava, com pessoas passando apressadas, algumas lançando olhares de desdém na sua direção, enquanto outras simplesmente a ignoravam. Ela sabia que estava colhendo os frutos amargos dos seus erros. Ela se ergueu devagar, sentindo cada músculo protestar contra o movimento. Tamires era uma estrangeira naquele país, embora falasse a mesma língua, ela era uma forasteira perdida em meio ao caos urbano. Enquanto caminhava pelas ruas, seus pensamentos voltavam ao passado trágico que a levou até ali. Lembrava-se da sua terra natal, onde a vida era simples e os dias passavam lentamente. Mas um evento traumático a forçou a tomar uma decisão. Encarar seus problemas ou fugir, deixando para trás tudo o que conhecia e amava. A mulher escolheu a segunda opção e desde então, ela vagava pelo mundo, buscando redenção ou pelo menos um lugar onde pudesse recomeçar. A cada passo, Tamires se perguntava se algum dia seria capaz de se libertar do peso dos seus erros, se algum dia encontraria a paz. Mas até aquele momento, ela seguia em frente, buscando qualquer coisa que pudesse saciar sua fome e sede. Tamires sempre soube do poder que sua beleza exercia sobre os outros. Desde jovem, percebia os olhares que a seguiam por onde quer que fosse. Sua mãe, uma mulher sábia e experiente, sempre lhe alertava sobre a importância de usar seus talentos para algo positivo, de buscar conhecimento e se esforçar para alcançar seus objetivos. Mas Tamires, acostumada a ter tudo o que queria sem precisar se esforçar, nunca levou esses conselhos a sério. Ela se acostumou a usar sua beleza para conseguir o que desejava, manipulando as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos momentâneos. Em vez de buscar um caminho sólido baseado em esforço e conhecimento, ela preferia seguir o caminho mais fácil, aquele que lhe proporcionava prazeres instantâneos e gratificação imediata. Seus pais, sempre dispostos a dar-lhe tudo o que ela queria, contribuíram para essa mentalidade de gratificação instantânea. Eles nunca a pressionaram a buscar algo mais do que a superficialidade das aparências, alimentando a ilusão de que sua beleza era suficiente para garantir seu sucesso na vida. Assim, Tamires se viu presa em um ciclo de indulgência e desperdício, sem nunca perceber o vazio que existia dentro dela. Seus erros, alimentados por uma falsa sensação de invencibilidade, acabaram por levá-la a um caminho de autodestruição. Enquanto caminhava pelas ruas, refletindo sobre seu passado trágico, Tamires começou a perceber a importância dos conselhos que ignorou por tanto tempo. Tamires nunca se preocupou em assumir responsabilidades. Mesmo depois de atingir a maioridade, ela continuou evitando qualquer forma de compromisso que exigisse esforço ou trabalho. Em vez disso, optou por viver às custas dos seus pais, aproveitando-se da mesada generosa que recebia regularmente. Seus pais, preocupados com o bem-estar da filha, sempre estiveram dispostos a ajudá-la financeiramente. Eles acreditavam nas promessas vazias de Tamires, que constantemente afirmava que iria começar um novo projeto ou que estava prestes a iniciar seus estudos em alguma área. No entanto, tudo isso não passava de desculpas para continuar recebendo dinheiro sem precisar fazer nenhum esforço real. Certo dia, seu pai finalmente se cansou dessa situação. Ele percebeu que estava apenas alimentando a irresponsabilidade da filha e decidiu que não daria mais dinheiro a ela sem um propósito claro e válido. Tamires, acostumada a uma vida de indulgência e privilégios, não aceitou bem essa decisão. Ela fez um escândalo, argumentando que seus pais estavam sendo injustos e cruéis. Mas quando percebeu que não conseguiria persuadi-los a voltar atrás, começou a agir de forma sorrateira. Passou a pegar dinheiro escondido da bolsa da mãe e da carteira do pai, garantindo assim os fundos necessários para continuar frequentando suas festas noturnas e mantendo seu estilo de vida extravagante. Enquanto suas noites eram preenchidas com música alta e risadas efêmeras, Tamires ignorava completamente o peso das suas ações e as consequências do seu comportamento egoísta. Ela ainda não compreendia que a verdadeira felicidade não podia ser comprada com o dinheiro dos outros. Tamires retornou para casa naquela manhã, exausta após uma noite de festa. Ao entrar, estranhou o silêncio que pairava no ambiente. Não havia sinal de seus pais em lugar algum.
Apesar da sonolência que a envolvia, uma sensação incômoda começou a se instalar em sua mente, mas ela estava cansada demais para pensar nisso naquele momento. Desabando no sofá, Tamires cedeu ao cansaço e logo adormeceu. 6 horas se passaram antes que seus olhos se abrissem novamente. A luz do sol invadia a sala, destacando ainda mais a ausência dos seus pais. A preocupação começou a crescer dentro dela. Decidida a esclarecer a situação, ela pegou seu celular e discou o número da mãe. O telefone chamou várias vezes até que, finalmente, alguém atendeu do outro lado da linha. Mas para sua surpresa, não era a voz da mãe que respondeu. Alô, disse uma voz desconhecida. Tamires sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem está falando? Perguntou, sua voz trêmula. O choque que Tamires sentiu ao ouvir a notícia do outro lado do telefone quase a fez cair para trás. Seus pais, vítimas de um acidente de carro? Aquilo parecia tão surreal, tão distante da realidade que ela conhecia, que levou alguns segundos para a gravidade da situação se instalar em sua mente. Sem pensar 2 vezes, Tamires se levantou abruptamente do sofá, deixando para trás a sonolência e a confusão. Ela saiu de casa às pressas, sem sequer se importar com a forma como estava vestida, apenas com um único pensamento em mente: encontrar seus pais. O caminho até o hospital pareceu uma eternidade. A cada segundo que passava, o medo e a angústia cresciam dentro dela. Quando finalmente chegou ao destino, correu até a recepção, implorando para ver seus pais. Mas as palavras que ouviu em resposta foram um golpe devastador. Eles não resistiram aos ferimentos, disse a enfermeira com pesar. Tamires sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um grito de desespero escapou de seus lábios, ecoando pelos corredores do hospital. Ela não conseguia acreditar na cruel reviravolta do destino. Seus pais, que sempre estiveram lá por ela, agora se foram para sempre. O surto foi inevitável. Tamires precisou ser contida e socorrida às pressas, sua mente incapaz de processar tamanha dor e perda. Mais tarde, quando finalmente retornou para casa, não era mais a mesma. Alguns poderiam esperar que a tragédia que se abateu sobre Tamires a levasse a repensar sua vida, a tomar um novo rumo, a buscar redenção ou pelo menos encontrar algum propósito. No entanto, a realidade foi diferente. Após receber tudo o que tinha que receber de seus falecidos pais, Tamires mergulhou em um estado de letargia. Ela se trancou em casa, recusando-se a enfrentar o mundo lá fora, exceto quando absolutamente necessário. Gastou o dinheiro que possuía apenas em mantimentos básicos e no pagamento das contas, evitando ao máximo qualquer gasto supérfluo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Tamires vivia uma existência monótona e vazia, perdida em suas próprias angústias e tristezas. Até que, inevitavelmente, o dinheiro acabou. Tamires viu-se diante da dura realidade da sua situação. Sem recursos financeiros, sem um propósito para seguir, ela sentiu-se ainda mais perdida do que antes. A sombra da depressão pairava sobre ela, ameaçando consumi-la por completo. Desesperada e sem saber para onde recorrer, Tamires enfrentou o fato de que precisava tomar uma decisão. Apesar da situação precária em que se encontrava, Tamires continuava a resistir à ideia de buscar trabalho honesto. Sua falta de vontade em assumir responsabilidades era acompanhada por uma astúcia e perspicácia que ela direcionava para um propósito bastante questionável: aplicar golpes em homens com dinheiro e bens materiais. Sua beleza era uma arma poderosa nesse jogo de sedução e engano. Com um sorriso cativante e um olhar hipnotizante, Tamires conseguia manipular suas vítimas com facilidade. Para ela, era um jogo fácil, uma maneira rápida de ganhar dinheiro sem precisar se esforçar. Para aprimorar sua aparência e começar com os golpes que planejou, Tamires decidiu vender alguns móveis da casa. O conforto e a familiaridade dos objetos que a rodeavam deram lugar a um vazio palpável, mas ela não hesitou em sacrificar esses bens em troca de uma ilusão de glamour e elegância. Com o dinheiro obtido, ela investiu em roupas elegantes, acessórios sofisticados e outros itens que a tornavam ainda mais irresistível aos olhos dos seus alvos. Cada centavo gasto era um investimento no seu jogo de manipulação. Tamires encontrou um método lucrativo e extremamente arriscado para aplicar seus golpes. Ela frequentava eventos luxuosos, onde a elite social se reunia, e lá dentro, colocava em prática seu charme irresistível para seduzir homens influentes e endinheirados. Ela prometia a esses homens uma noite de prazer e diversão, levando-os a acreditar que estavam prestes a viver uma experiência inesquecível. No entanto,
O que esses homens não sabiam era que Tamires tinha outros planos em mente. Sem que percebessem, Tamires colocava discretamente alguma substância na bebida dos seus alvos, algo que os fazia adormecer rapidamente e profundamente. Uma vez que estivessem inconscientes, ela agia com rapidez e precisão, vasculhando bolsos, carteiras e pertences em busca de objetos de valor. Os relógios de marca, as joias reluzentes, os cartões de crédito e até mesmo os celulares não escapavam da sua mira. Tamires não hesitava em aproveitar a oportunidade para encher seus bolsos com tudo o que pudesse carregar. Depois de saquear seus alvos, Tamires desaparecia na noite, deixando para trás homens confusos e desorientados, sem saber o que havia acontecido. Mas a máscara de Tamires finalmente caiu quando seus métodos de fraude foram descobertos pelas autoridades, que estavam determinadas a capturá-la e levá-la à justiça. Diante da iminente ameaça de ser presa, Tamires sentiu o desespero tomar conta de si. A ideia de passar anos atrás das grades era simplesmente insuportável para ela. Sem ter para onde correr dentro do seu próprio país, Tamires decidiu arriscar tudo e fugir para o exterior. Com o pouco dinheiro que ainda lhe restava, ela conseguiu pagar por uma passagem em uma van clandestina que a levaria para outro país, onde esperava escapar das garras da lei. Para sua sorte, o país de destino falava o mesmo idioma que o seu, embora com algumas pequenas diferenças. Isso facilitaria sua adaptação. No início, Tamires conseguiu se hospedar em alguns lugares, usando o dinheiro que lhe restava para garantir abrigo temporário. Mas conforme os dias passavam, sua reserva financeira começou a diminuir rapidamente. Com o passar do tempo, Tamires viu-se cada vez mais desesperada. Seu dinheiro foi se esgotando gradualmente. A noite caía sobre a cidade estrangeira, envolvendo Tamires em um abraço gélido que penetrava até os ossos. Ela se encontrava sentada em uma calçada, encolhida sobre si mesma na tentativa vã de se proteger do frio cortante que a envolvia. Mas por mais que se esforçasse, nada parecia ser capaz de afastar o gelo que a penetrava, tanto física quanto emocionalmente. A fome, por sua vez, era uma presença constante e avassaladora em sua mente. Seu estômago roncava incessantemente, clamando por alimento que ela não tinha. Tamires olhava ao redor, observando as pessoas apressadas que passavam por ela, sem sequer notar sua presença. Tamires finalmente havia conseguido adormecer naquela noite cruelmente fria, mas o sono foi interrompido abruptamente por volta das 3 horas da madrugada, quando o frio intenso a despertou. Tremendo e desamparada, ela se levantou do chão gelado, e movida pelo desespero, dirigiu-se à primeira casa que avistou naquela rua silenciosa. Bateu palmas com insistência, esperando desesperadamente que alguém a ouvisse e lhe oferecesse abrigo naquela hora ingrata. Após uma espera agonizante, a porta finalmente se abriu, revelando um homem que a encarava com curiosidade e cautela. Tamires, com lágrimas nos olhos e a voz embargada pela emoção, implorou por ajuda, pedindo por um lugar quente para passar a noite. O homem, cujo nome era Henrique, a observou da cabeça aos pés por alguns segundos, avaliando-a com uma expressão indecifrável. Depois de um momento de silêncio tenso, ele deu um passo para o lado, abrindo o caminho para que ela entrasse. Tamires não hesitou em aceitar a oferta. Henrique lhe ofereceu a oportunidade de tomar um banho quente para se aquecer. Ele preparou uma toalha macia e algumas roupas que pertenceram à sua falecida esposa, demonstrando uma generosidade e gentileza que tocaram o coração de Tamires. Sem palavras para expressar sua gratidão, Tamires agradeceu profundamente a Henrique e seguiu para o chuveiro. Depois de tomar um banho reconfortante, Tamires se sentiu revigorada e grata. Henrique a convidou para se juntar a ele na cozinha para uma refeição. Faminta e emocionalmente exausta, Tamires devorou a comida como se fosse sua última refeição, agradecendo silenciosamente por cada garfada. Enquanto ela comia, percebeu que Henrique a observava atentamente, seu olhar penetrante a deixando ligeiramente desconfortável. No entanto, ela não disse nada, envergonhada pela situação em que se encontrava. Quando finalmente terminou sua refeição e expressou seus agradecimentos a Henrique, pedindo desculpas pelo incômodo que causou, foi confrontada por palavras que gelaram seu sangue. Henrique, sem responder ao seu agradecimento, lhe disse com uma voz calma e firme: "Agora que você está limpa e alimentada, está na hora de me recompensar." Tamires sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir essas palavras, sua mente imediatamente saltando para as piores conclusões sobre o que Henrique poderia querer em troca da sua bondade. Tremendo de medo, ela perguntou como poderia recompensá-lo, já se preparando para o pior. Henrique então pediu para ela acompanhá-lo até o quarto. Tamires relutou, negando com a cabeça, mas Henrique a tranquilizou,
pedindo para que não tivesse medo. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Tamires seguiu Henrique até o quarto, sua mente turva com o medo do desconhecido. Ao entrar no quarto, Henrique abriu um guarda-roupa e pegou algo, lançando sobre a cama diante de Tamires. Era uma foto. Ele perguntou com seriedade. Você reconhece esta pessoa? Tamires, confusa e desconcertada, examinou a foto atentamente, mas não conseguiu reconhecer o rosto da pessoa retratada. Ela balançou a cabeça negativamente, incapaz de oferecer a Henrique a resposta que ele parecia esperar. Tamires ouviu atentamente enquanto Henrique explicava a verdade por trás da foto que havia encontrado no quarto. Seu coração começou a bater mais rápido à medida que as peças daquele quebra-cabeça sombrio se encaixavam diante dos seus olhos. Henrique revelou que o homem na foto era seu pai, um homem que havia perdido sua mãe há alguns meses, e desde então, nunca mais havia encontrado paz. Foi só quando ele conheceu uma mulher, que parecia trazer luz de volta à sua vida, que ele começou a sorrir novamente. Seu pai estava tão exultante, tão cheio de esperança, que ligou para Henrique feliz da vida, contando quão incrível aquela mulher era. Ele até enviou uma foto dos dois juntos, radiantes de felicidade. No entanto, Henrique confessou que sempre suspeitava das verdadeiras intenções das mulheres que se aparentavam ser muito boas tão rapidamente. Principalmente no caso de seu pai, que havia se apaixonado em apenas um dia, por uma moça tão mais jovem que ele. Ele pediu ao pai para ir devagar, mas suas advertências foram ignoradas. A mulher que seu pai havia gostado tanto acabou por dar um golpe devastador, tomando tudo o que ele tinha e fugindo, o deixando despedaçado emocionalmente. A dor e a tristeza o consumiram até que ele finalmente faleceu. À medida que Henrique desvendava a história, Tamires sentiu uma mistura avassaladora de medo e culpa a consumir por dentro. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela era responsável por destruir a vida de um homem inocente e deixar uma família em ruínas? Tamires começou a pedir desculpas sem parar, as palavras de arrependimento escapando de seus lábios trêmulos, enquanto o peso da culpa a sufocava. Mas Henrique não havia terminado ainda. Ele revelou que foi ele quem havia investigado e encontrado Tamires, determinado a fazer justiça pelo mal que ela causou à sua família. Sua expressão se transformou em irritação, seus olhos faiscando de raiva ao pensar na audácia dela de fugir e tentar escapar das consequências de seus atos. Então, ele perguntou se ela estava arrependida. Tamires sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto Henrique aguardava sua resposta, seus olhos fixos nela com uma intensidade que a deixava desconfortável. Ela respirou fundo, reunindo todas as palavras que poderia encontrar em sua mente tumultuada. Com a voz trêmula, Tamires começou a falar, despejando um discurso marcado pelo sofrimento e pelo arrependimento. Ela descreveu as escolhas erradas que havia feito ao longo da vida, o vazio que sentia dentro de si, e o peso insuportável da culpa que carregava em seus ombros. Ela implorou por perdão, jurando que estava genuinamente arrependida por tudo o que havia feito. Quando terminou, Tamires segurou a respiração, esperando ansiosamente pela resposta de Henrique. Sua pergunta ecoou no ar tenso entre eles. O que você vai fazer comigo? Henrique admitiu que estava feliz por ela ter finalmente se arrependido, mas ressaltou que as consequências dos seus atos eram graves demais para serem ignoradas. Ele afirmou que ela teria que pagar pelo que fez. Então, Henrique revelou o que havia feito enquanto Tamires tomava banho. Ele ligou para a polícia do país, denunciando seus crimes e sua presença ilegal naquele país estrangeiro. Embora os problemas dela não fossem da jurisdição da polícia local, ele sabia que ela tinha outras irregularidades que a encrencavam, como ter ido para lá de forma ilegal, sem visto e sem ter documentos. Através disso, ele sabia que ela seria deportada de volta para seu país natal, onde poderia enfrentar as consequências adequadas pelos seus atos. Tamires sentiu como se o chão fosse se abrir sob seus pés mais uma vez. Ela aceitou a punição com resignação, sem tentar inventar desculpas ou justificativas para suas ações. Enquanto era levada pelas autoridades para enfrentar seu destino, ela prometeu a si mesma que, quando terminasse de cumprir sua pena, faria tudo diferente. Ela sabia que tinha uma segunda chance e estava determinada a não desperdiçá-la. Henrique tomou a decisão certa, ou em sua opinião ele deveria perdoá-la e deixá-la livre por já ter sofrido demais. Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar.
Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.